Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BRQ Connect, o videocast que reúne líderes de mercado e parceiros estratégicos da BRQ para conversas de alto nível para o que realmente importa na evolução do mercado digital. Meu nome é Rodrigo Benim, eu sou vice-presidente de vendas e faço parte de um time de mais de 2.500 feras. Pensou em tecnologia e inovação, pensou em BRQ. Líder em GenAI e transformação digital, somos one-stop shop para sua jornada de evolução digital. E o nosso tema de hoje é o avanço da GenAI no setor financeiro e a importância da governança. E eu tenho a honra de receber aqui no BRQ Connect 3 convidados super especiais do Banco Hyundai, que são o Cauê Dobrioglou, que é Head de TI e Segurança da Informação, liderando as áreas de tecnologia da informação e cibersegurança. Também estou com a Karen Rossoy, que é gerente legal de contencioso e consultivo, tem experiência como gerente jurídico e também implementou a automação com GenAI para melhoria dos indicadores operacionais jurídicos. E por último, mas não menos importante, o Alexandre Pitoni, que é Head de Satisfação do Cliente e Operações Sênior, com 20 anos de experiência nos setores bancários e serviços financeiros. Sejam muito bem-vindos ao BRQ Connect. Muito obrigado por terem reservado esse tempo para bater esse papo com a gente hoje aqui. Legal. Vamos começar? Vamos lá? Vamos falar sobre GenAI, governança e risco. Cauê, vou começar com você. Me fala um pouquinho sobre como que o Banco Hyundai está avaliando o uso de GenAI em áreas críticas, como segurança da informação e prevenção a fraudes, por exemplo. Legal. Eu acho que vale a gente pensar que, sempre que a gente fala de segurança da informação, eu acho que as raízes são as mesmas, independente da tecnologia. Então a gente está pensando em confidencialidade, integridade e disponibilidade. A gente vê a GenAI entrando aí como uma força de mercado, nova tecnologia, e ela muda um pouco esse parâmetro. Só que a gente, no final do dia, a gente olha para a GenAI tentando entender se ela tem um impacto na nossa confidencialidade, se o que a gente está mostrando, o que a gente está consumindo e a resposta que está saindo dessa GenAI tem integridade, e como que isso está sendo apresentado na nossa jornada de negócio. Então, no final do dia, são as bases que mantêm o banco, que mantêm a segurança de informação, sendo aplicadas em outras perspectivas. Tem, acho que um elemento que ele é importante, principalmente quando a gente fala de fraude, e isso está diretamente conectado com segurança, que é a parte de GenAI para a imagem, que ela hoje em dia ela opera cada vez melhor em imagem, som, texto. Só que quando a gente joga isso para a imagem, a gente pode correlacionar com deepfake e a gente começa a colocar em xeque o ver para quê, Santo Tomé. Ou que a gente falava para o nosso filho, você não fala com estranho. Só que hoje em dia o estranho pode ser você. Pode ser muito familiar, pode parecer muito familiar. Então, como adequar a nossa jornada, como adequar a nossa segurança para conseguir lidar com deepfake, conseguir lidar com o ataque cibernético pautado em GenAI, eu tenho que ter uma resposta proporcional. Então, Legal. Quando a gente pensa em segurança e fraude, a gente precisa considerar para manter as mesmas bases. Perfeito. Só que as regras e as cartas do jogo estão mudando. As tecnologias mudam e colocam alguma novidade também nesse universo, né? Muito bom. E a Karen hoje está aqui com a gente representando a área de negócio, né, Karen? Que demanda essas tecnologias, que precisa dessa eficiência e que tem essa interação super rica com as áreas de tecnologia, né? Karen, como é que o jurídico lá do Banco Hyundai tem se preparado para lidar com os riscos legais e até regulatórios do uso da GenAI? Olha, esse é um bom desafio. Como um bom área de jurídico, a gente tem que prevenir a parte regulatória, ficar antenado com as legislações, conectar as legislações, principalmente a LGPD, que é uma lei nova, tem um projeto de lei falando sobre IA, acompanhar como isso vai ser. Isso é com relação ao regulatório, mas a gente também tem que estar dentro de casa olhando como vai ser nossas políticas, procedimentos, treinamentos para os funcionários, revisão de contratos, muitas vezes, de cláusulas que a gente tem com alguns fornecedores, conhecer os fornecedores, como a gente faz aqui também com a BRQ, da gente saber como vai ser esse processo e principalmente com os clientes, dar segurança para eles de que eles estão usando a gente está olhando para eles e usando as tecnologias a favor deles, né? E de maneira transparente, que acho que é o principal ponto da empresa. Legal. E acho que o grande desafio do jurídico é, sem travar o negócio,
a gente conseguir mapear riscos e acompanhar a legislação e cumpri-las. Eu gostei do aspecto que você trouxe de que tudo isso precisa acontecer, a gente precisa proteger o cliente, pensar nos interesses dele, mas de preferência que isso seja invisível, que não afete a experiência, né? Que ele saiba que a gente está fazendo isso por ele, mas que não gere uma fricção lá na hora de consumir os produtos e interagir com o banco, né? Acho que isso é muito importante nesse equilíbrio. Cauê, na BRQ a gente tem apoiado bancos como o Banco Hyundai na criação desses frameworks de governança para lidar com esse desafio de segurança, de prevenção à fraude, né? Em especial com a inserção de GenAI nesse contexto, né? Como é que vocês veem o papel de parceiros estratégicos nesse processo? Como é que eles ajudam? A resposta é fácil e direta, fundamental. Por quê? Quando a gente pensa em governança, a gente tem alguns pilares e alguns direcionamentos que trazem a gente para o nosso momento atual, que é passo número 1, agora eu estou falando mais como tecnologia do que como segurança, adoção proativa. Se eu não adotar, se eu não avaliar as oportunidades, eu estou perdendo um diferencial competitivo. Quando a gente pensa em tendências, todos os stands da feira, tudo que se fala em qualquer fórum tem GenAI inserido. Então a gente precisa entender a oportunidade que tem vinculada a isso. Segundo ponto, capacitação. E aí entra de forma explícita a parceria que a gente tem com a BRQ, onde a gente iniciou um processo no ano passado para capacitar, para que a gente pudesse nivelar toda a gestão do Banco Hyundai para saber o que tem de risco, o que tem de oportunidade, para que cada unidade de negócio possa entender as oportunidades e tentar explorar. Que é o que a gente chama de letramento executivo em GenAI, Exatamente. Né? Cultura de inovação. Não adianta a gente pedir mudança se a gente não der as ferramentas para a empresa mudar, e isso a gente vem tendo o suporte da BRQ nesse processo. E um ponto que eu não posso deixar de falar, dados. É importante lembrar dos fundamentos de novo, igual como se fosse na segurança da informação. Não existe GenAI sem dados. Se a GenAI está pautada em dados não estruturados, em dados que não têm valor ou não são confiáveis, a resposta provavelmente vai bater aqui no jurídico em compliance, porque a gente está trazendo um problema para o nosso resultado final, para a nossa imagem, até para a nossa marca. Então, acho que esses são os pontos importantes que a gente tenta, de alguma forma, balancear nesse processo de adoção. Legal, bacana, legal. Vamos agora dar um duplo clique aqui, Alexandre, na experiência do cliente e operações, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, no final das contas, vai, de alguma maneira, influenciar a vida, o dia a dia dos clientes do Banco Hyundai, né? Me fala um pouquinho, como que a GenAI também tem... como vocês estão utilizando para conseguir um nível de personalização mais interessante e dar um passo à frente nessa experiência do cliente em produtos como, por exemplo, o Compra Certa Hyundai? Muito bacana a sua pergunta. O que é o Compra Certa? É, na verdade, uma customização de um produto de financiamento para um grande grupo de clientes com necessidades específicas. A GenAI, ela pode ajudar a gente a criar pequenos grupos. Então, você conseguir entender melhor o cliente, a GenAI ela vai ajudar com uma análise histórica de grande escala, maior agilidade, maior assertividade, permitindo a gente conhecer melhor os clientes, conhecer melhor os nichos e suas necessidades, ou seja, dar mais assertividade e precisão na perfilização dos clientes. Legal. Com isso, a gente consegue criar produtos customizados para pequenos grupos. O Compra Certa, ele trata um grupo grande, né, com necessidades específicas, aqui a gente consegue super personalizar as ofertas de forma muito mais adequada às necessidades de cada grupo. Com isso, a gente consegue também otimizar as nossas práticas de CRM e também aumentar a retenção dos clientes. Legal. Se eu entendi bem, então a GenAI também te ajuda nesse momento de microsegmentar o cliente, vamos dizer assim, de criar nichos um pouco mais granulares que vão te ajudar a fazer ofertas que fazem mais sentido, né? Exatamente. Perfeito, tá bom. Eu tenho uma outra dúvida, Alexandre. Como é que vocês medem isso? Quais são os indicadores que vocês monitoram para garantir que a inovação que vocês estão propondo não está comprometendo a confiança do cliente? Perfeito. Vou separar aqui em duas etapas da jornada do cliente. Primeiro a originação e depois o pós-vendas. Na originação, não temos como fugir da taxa de conversão. Então, Esse é o indicador-chave.
é indicador-chave, porque independente da maneira com que você está abordando, o canal que está sendo utilizado, o sucesso, no fim das contas, vai se converter em dinheiro na mesa. Quantos contratos a gente está conseguindo converter com estratégia A, B ou C. Agora, quando a gente fala de pós-vendas, eu vejo duas maneiras. Tá? Uma delas é você entender por que alguns clientes, mesmo acionando canais de atendimento que são muitas vezes alimentados por GenAI, como chatbots e etc., outros canais digitais, porque alguns deles ainda assim acionam canais humanos depois dessa experiência. Então esse é um KPI muito importante, mas na minha opinião, o mais importante de todos ainda continuará sendo a voz do cliente. Ou seja, Perfeito. Uma pesquisa de NPS, ou seja, a satisfação do cliente, o que o cliente está demonstrando para você ali, e os canais de atendimento e de reclamação também. Então, será cada vez mais importante você prestar atenção com muito carinho naquilo que o seu cliente está comunicando para você. Legal. E eu acho que esse é um outro benefício dessas tecnologias, né? Elas tornam esse processo de escutar ativamente os clientes um pouco mais simples, né? Mastigar um volume maior de informações, de análise de feedbacks dos clientes, como eles estão percebendo as experiências, fica um pouco mais fácil, né? Antes a gente precisava fazer, às vezes, umas amostragens, fazer por estatística, e hoje é possível olhar um por um, né? Sim, o ganho de escala aqui é fundamental. Perfeito, legal. Você sabe que na BRQ a gente tem visto mesmo isso assim no setor financeiro, né? Um aumento na demanda por soluções dessa natureza, com a introdução de Generative AI, voltadas à jornada do cliente. Então, poxa, eu quero personalizar mais a minha conversa, as minhas ofertas, os meus produtos, né? Cauê, como é que você tem enxergado essa tendência, essa preocupação do setor como um todo de fazer ofertas mais relevantes para os seus clientes, mais interessantes, mais fluidas? Legal. Eu vou começar a minha resposta com uma frase que eu gosto, que a GenAI ela é só isso, se a gente for fazer uma análise técnica, não tem mágica, só que ela é tudo isso, com o potencial que ela traz. No final do dia, a gente tem vou simplificar ela, uma ferramenta, que essa ferramenta ela tem a capacidade de entregar algo que tem que estar dentro da empresa, que são os valores. Tem que ter o cliente como pilar central e tudo acontece em volta dele. Então, hoje em dia, eu tenho desde uma reunião que acontece suportada por GenAI, até uma análise de sentimento na ponta que provavelmente a gente não conseguiria fazer com tamanha granularidade sem a GenAI. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade que aí torna tudo isso, que é a parte interessante da mágica, é que a gente consegue, através dessa ferramenta, impulsionar os valores da empresa, consegue atingir uma granularidade menor e, no final, gerar mais valor. Perfeito. Eu estou adorando essa perspectiva que vocês trazem de mostrar o encantamento que é possível gerar na ponta com o cliente, mas sem ignorar e sem esquecer da importância de um processo robusto de governança, seguro, né? Em acordo com as regras e as legislações. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas precisam ter essa consciência, né? De que no mercado regulado, essas experiências que parecem mágicas são muito sérias, foram muito bem pensadas para ter toda essa robustez e essa segurança que os clientes demandam, né? Vamos agora dar um duplo clique nos aspectos culturais. Vamos falar um pouquinho de pessoas e até de futuro, né? Parece que não, mas às vezes a gente pensa assim, a GenAI é só mais uma trend, só mais uma tecnologia nova. Mas a adoção de IA nas empresas gera uma mudança cultural, organizacional, muitas vezes. O jeito de pensar os modelos de negócio, a gente percebe que estão sendo modificados pela simples introdução dessa tecnologia, né? E aí a minha pergunta para a Karen, você já tem percebido algo assim lá no Banco Hyundai? Como é que vocês estão se preparando culturalmente, organizacionalmente, para lidar com esses novos dilemas éticos que a GenAI traz, com esses novos modelos de negócio? Como é que vocês estão lidando com isso por lá? A palavra-chave é o letramento da GenAI. Acho que assim como teve o primeiro passo quando veio a lei de LGPD, hoje a gente está num outro momento. O nosso empregado, o nosso colaborador, que no final do dia vai fazer o negócio andar para poder chegar na mão do cliente, ele também é um consumidor de inteligência artificial na vida dele. Então, quando ele se entende como sujeito disso na vida social dele, ele traz isso para dentro da empresa e consegue enxergar a necessidade do cliente. Então, acho que treinamentos,
colocar proatividade e acho que principalmente, né, falando um pouco de jurídico, mas acho que de todos os profissionais, é uma mudança um pouco no profissional. Não adianta mais você ser um advogado que só lê leis ou que você trabalha com isso. Você tem que saber sobre tecnologia. Tem que ser um advogado que entende de inteligência artificial um pouquinho. Exato, e você tem que ter essa de olhar as outras disciplinas e fazer essas comunicações. Entender qual é a necessidade de marketing, de TI, quais são os seguros que a gente tem, quais são os riscos. Tentar trabalhar com isso para aplicar o direito e aplicar. Então, acho que o principal hoje na governança é os empregados, os colaboradores terem esse letramento, entender qual é a necessidade e a empresa ter o foco. Então, ela ter as políticas, ter a governança, mostrar qual que é o direcional e como nós vamos trabalhar com segurança dentro desse movimento que não tem mais volta, né? A empresa precisa propor isso e liderar esse movimento de aculturamento, né? Acho que isso é importante. Muito bom. Você falou um negócio importante, Karen, que isso às vezes gera uma necessidade de aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades, né? Você estava falando e eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive com a minha irmã, que também é advogada, e ela falou assim, olha, eu não acho que o advogado vai desaparecer por causa da GenAI, mas o advogado que não sabe de GenAI talvez desapareça. É uma transformação, né? Ela foi bem exato. Incisiva nisso, porque ela está sentindo isso no dia a dia também, né? E aí, uma pergunta para o Alexandre. O que você notou nessa conversa de mudança cultural e tal, dessa necessidade de pensar novas habilidades? Quais são as competências que você percebeu lá no Banco Hyundai, por exemplo, que os profissionais precisaram desenvolver e que estão sendo agora talvez até mais valorizados pelo próprio mercado face a GenAI? Olha, de início, a competência de dados, né? Então, pessoas analíticas, com pensamento lógico, com habilidades de codificação, já é uma tendência de mercado já há alguns anos. Mas eu vejo um outro nicho. Eu vejo também a capacidade de conhecimento e navegação de negócio, visão de business, né? E visão de cliente ao mesmo tempo. Então, é como se fosse um time de futebol. Então, imagina que um técnico ele vai sempre preferir contratar ou vai querer pagar mais para um jogador que consegue jogar em mais de uma posição. Então, eu vejo que os profissionais de dados hoje são muito bem reconhecidos, remunerados, tem alta demanda, mas também teremos a necessidade de pessoas que conhecem muito bem o negócio, que têm a visão do cliente e o profissional mosca branca, né, que a gente chama, que é aquele que vai ser super valorizado, é aquele que conseguir navegar. Que tem essa flutuação. Exatamente. O que o memorável Tele Santana chamaria de líbero. Exato. É isso, aproveitando a tua analogia com o futebol aqui. Legal, muito bom. É isso aí. Você sabe que eu percebo mesmo essa necessidade de reskilling, de aprender coisas novas para todas as profissões, não só para quem está em tecnologia ou no setor financeiro, né? Como é que vocês avaliam o setor? Assim, vocês acham que o mercado financeiro já entendeu com clareza a importância e o tamanho dessa mudança? Vocês acham que isso já está na cabeça de todos os executivos ou ainda tem gente que ainda não percebeu? Vou tentar responder. Deveria estar, é a resposta. Porque, assim, hoje em dia, puxando a primeira pergunta, o deepfake é uma realidade. Você tem que estar preparado para isso. O ataque via GenAI é uma realidade. A jornada do cliente sendo adaptada na outra instituição financeira é uma realidade. Então, acho que essa necessidade de identificar as oportunidades, colocar em prática, ter uma cultura organizacional de inovação, ter um grupo com capacidade de adaptação para esse novo cenário, tem que estar em primeiro plano. Deveria estar na agenda de todo o C-level, de todo o banco. É algo preocupante. Eu acho que está, pelo que eu sinto, as pessoas estão muito empenhadas e a gente está num momento de ver essas coisas já a gente não está mais falando de uma tendência, a gente está falando de produtos concretos que as pessoas já consomem hoje em dia, né? Inclusive no mercado financeiro, né? Tem vários exemplos de usos muito bem feitos de GenAI no setor como um todo, né? Eu tive algumas conversas aqui no BRQ Connect sobre esse assunto e eu noto que é eu não sei nem se é uma tendência, mas é uma realidade, né? E até pela demanda que a gente recebe dos nossos clientes, que cada vez mais pedem suporte nesse tipo de projeto que visam colocar essas experiências na mão do consumidor final, né? Caminhando aqui para um fechamento, para um encerramento, eu queria ouvir considerações finais a respeito desse tema,
que a gente está discutindo, que é a inserção da GenAI nos produtos financeiros com governança e robustez no sentido de segurança, né? O que vocês querem deixar de mensagem para quem, de repente, está no meio dessa jornada, está fazendo essa reflexão de como estruturar esse processo dentro das suas empresas? Quais são as dicas, quais são os insights que vocês deixam para que essas pessoas escutem e, de repente, sejam mais bem-sucedidas? Vamos lá, quem começa? Alexandre? Bem, nós trabalhamos num setor que é altamente movido a dados, né? Então, é importante que se tome muito cuidado com a qualidade dos dados, obviamente, porque quando você vai fazer o treinamento da inteligência artificial, a inteligência artificial tem um problema. Ela é muito eficaz. Então, aquilo que você ensinar para ela, ela vai fazer. Se você ensinar algo com dados errados, ela vai fazer, ela vai gerar resultados incorretos. Insatisfatórios. Exatamente. Um outro ponto que eu acho que é importante é que a GenAI ela traz um mar de possibilidades. Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Como diria o tio do Peter Parker. Como diria o tio do Peter Parker, exatamente. Então não basta querer fazer só para dizer para o mercado que eu tenho GenAI na minha empresa. Você tem que ter uma correlação com um negócio muito boa, você tem que entender muito bem o seu cliente, porque senão você pode dar um tiro no pé. Uma grande preocupação, até ouvi muitos colegas falando aqui na feira, da Febraban hoje, é a questão da desumanização. Então o cliente ele pode ter a sensação de que ele não está sendo tratado de uma forma humana. A gente não pode esquecer que a gente vende para humanos. Exato. Nossos clientes são humanos, não são robôs. Então a gente tem que ter isso em mente quando for desenhar os nossos processos. É algo que não pode sair da pauta jamais. E o último ponto, na minha opinião, é a questão de gestão de conhecimento. Eu acho que ela é muito importante. Por quê? Porque a rotatividade, muitas vezes, dos funcionários, você pode perder o conhecimento de como foi feito um treinamento da GenAI, e você pode chegar em um dado momento onde o funcionário mais antigo de determinada área é a inteligência artificial, é o agente. Eu gostei desse futuro, me parece meio distópico, mas é um risco, é verdade. Mas é um risco, então se você não tiver uma gestão do conhecimento... Quem diria que a gente ia estar se preocupando com isso hoje em dia, pois né, Alexandre? Você ser apresentado no onboarding da empresa, tá aqui o funcionário mais antigo, que é um agente de IA. É um agente de IA. Então, se você não tiver uma gestão de conhecimento muito boa, você pode perder o conhecimento, a forma, o entendimento de como essa GenAI foi treinada no primeiro momento. Como que ela aprendeu aquelas coisas que ela sabe, né? Exato. Muito bom, legal. Faz muito sentido para mim, em especial a preocupação com a qualidade dos dados, né? Eu gostei do que você falou, assim, de que ela aprende com os dados que ela tem. Se os dados não são bons, o aprendizado não vai ser bom também e a resposta é insatisfatória. Obrigado. Karen, e você? Quais são os teus insights que você traz? Duas palavras principais, né? Transformação e conhecimento. Um não existe sem o outro, né? Então a gente está num momento de transformação de mercado, de profissionais, de dados, de como trabalhar. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu acho que, pelo menos olhando para o lado do jurídico, a gente não pode perder a essência, né? Você tem uma trilha para seguir, você tem um regulador para seguir, que é uma proteção, tanto para a empresa quanto para o próprio cliente. Exatamente. Né? Então, acho que esse ponto é bem importante. Mas eu acho que o conhecimento de como pessoa e como profissional, acho que é fundamental, né? Como a Ale colocou, porque se você tem um colaborador que entende esse conhecimento, ele vai trazer para dentro de casa com eficiência. E aí as empresas, né, com todos os negócios que a gente tem visto aqui, é um caminho sem volta, como a gente fala, né? Mas não é um caminho sem volta de substituição. Eu acho que ele é um agregador de informações para que as empresas e os profissionais usem isso a seu favor e alavanquem e otimizem os processos que já existem hoje. E eu acho que eu concordo com você, cara. Eu acho que a visão é super positiva. A GenAI veio para facilitar a vida das pessoas, para dar mais qualidade de vida para a gente, e não para criar cenários desastrosos ou tirar a importância do ser humano, né? Isso vai continuar sendo importante, talvez com algumas habilidades que precisa desenvolver diferentes, né? Novas. Mas eu concordo, no final do dia, não perder essa sensibilidade que a gente está usando robôs para atender melhor seres humanos é super importante, né? E não só no cliente final, mas também cuidar bem das pessoas de dentro de casa com essas tecnologias, né? Legal. E você, Cauê? Vamos lá, eu estava me preparando para pegar 3 pilares ou 3 pontos para fazer a minha resposta. Sobrou algum Agora eu vou insight pegar para você 4. ou eles falaram Sobrou, tudo aqui? porque assim, eu vou pegar
o valor para o negócio, Aham. eu vou falar sobre a importância da regulamentação e da forma consciente do uso e vou pegar também a sua frase, que é o consumidor ou a relação GenAI com o empregado. Uhum. Porque eu queria até utilizar pautado numa referência do Gartner com a Frebadan, que a GenAI ela muda a relação ferramenta, trabalho, resultado, onde eu tenho pessoas que vão adotar com muita facilidade, pessoas que vão ter resistência na utilização, pessoas que vão gerar algum tipo de inveja ou ciúmes. Ah, aquela pessoa está gerando muito, só que quem está fazendo é GenAI. Sim. E pessoas do outro lado que vão se pautar muito. Então, especialmente, eu monitoro a relação dentro do Banco Hyundai da GenAI com as pessoas, porque a gente vai encontrar provavelmente pessoas que vão começar a acreditar cegamente no que está saindo do modelo, às vezes esse modelo sem o devido histórico, que é o funcionário mais antigo da área, e também do outro lado pessoas que vão ter resistência e às vezes vão dificultar a adoção ou a melhor eficiência dessa ferramenta. Então acho que essa relação do público interno com a tecnologia é um tema que me interessa bastante. Exato. E eu acho que é muito dinâmico, é um equilíbrio que a gente vai precisar monitorar continuamente, né? Não é uma coisa que vai se estabilizar e se resolver, até porque a gente vai dormir hoje e vai acordar amanhã e ela já aprendeu algo novo, já tem uma tecnologia nova, tudo muito intenso, né? Gente, conversa de altíssimo nível, como eu esperava que fosse, não podia ser diferente. E eu só tenho a agradecer a generosidade de vocês em compartilhar essas experiências com a BRQ e com as pessoas que nos assistem nos nossos canais, que acompanham o BRQ Connect. Obrigado de coração, as portas estão sempre abertas. Quando vocês quiserem voltar aqui para falar de tecnologia, tendência de mercado, é só me mandar um WhatsApp, me ligar, a gente marca um café e grava de novo, tá bom? Combinado? Legal, muito Valeu, obrigado. muito obrigado. Valeu.